Graça e paz, irmãos. Glória a Deus por essas palavras maravilhosas, né? O Dr. Hélio nos traz. Realmente foram momentos de grande tribulação e a gente fica realmente para lá de Bagdá, né? Só de ouvir a notícia na ocasião, a gente fica com mistura de perplexidade e confusão, porque uns dias atrás ela estava ótima aí e de repente já não está. Realmente nos deixa abalado, mas a oração ainda continua sendo o melhor caminho que nós podemos tomar, a grande atitude que nós devemos manter, né? E fazer isso com frequência, irmãos. Aquele dia foi muito gratificante, apesar do motivo não ser dos melhores, mas veio a igreja com um bom número, né, naquela primeira quarta-feira, que a Maricélia, sabiamente usada por Deus, convocou, mas precisamos manter aquilo ali, não só naquela ocasião. Foi importantíssimo a vinda dos irmãos aqui, mas não estamos mais isentos da oração, deve ser mantido, né? Por que parar, né? Parar por quê, né? Então precisamos rever isso. Não é só nesses momentos que nós nos unimos em oração, mas constantemente. Que outra tribulação virá, não tenha dúvida, ou seja na minha vida, ou na sua, ou de nós todos, elas sempre virão. E é melhor nos pegar orando, porque ela vai apanhar mais. E nós vamos talvez sofrer menos. Precisamos manter este hábito, né? Foi muito legal aquele dia, mas precisamos continuar. Muito bem. Nós vamos ler esse texto de Lucas 19, de 1 a 10, atendendo ao convite do Dr. Hélio. Ao mesmo tempo, para mim, é uma intimação, porque eu devo muito ao Dr. Hélio, muitas coisas. Então, ultimamente a gente está mais aprendendo. Eu nunca tive, quando estava atuando como pastor, só tive uma ocasião que tive um retiro que eu participei, né? Agora eu estou tendo os meus retiros aí de reciclagem, sentado ali. E tem sido bom. Quando a gente é chamado, a gente está esse tempo parado, estranha um pouco, mas vamos trazer aqui um recado. Queria trazer um recado de Deus para a sua vida nessa noite, e o texto é esse, Lucas 19, de 1 a 10, um encontro para lá de marcante. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Vamos orar. Ó Deus, te louvamos pelos cânticos, te louvamos pelas orações, te louvamos por estarmos aqui na sua presença, te adorando, ó Pai, juntos como igreja do Senhor. A cada dia também, ó Pai, temos te buscado, te adorado. Que o Senhor renove em nossos corações esses hábitos indispensáveis à manutenção da nossa vida cristã, da nossa vida contigo. Também nesse momento, ó Pai, da transmissão da sua palavra, que o Senhor fale ao coração de cada pessoa que veio aqui à sua casa. Que essa mensagem, ó Pai, sirva para crentes convertidos e pessoas não convertidas, ou em dúvidas, ou seja, qual for a sua situação. Que o Senhor, ó Deus, fale, porque quando o Espírito Santo fala, há entendimento claro, há luz, há edificação. E que o Senhor seja glorificado, exaltado aqui nesta noite, no nome de Jesus. Amém.
Quem não conhece esse texto, né? Esse texto até já virou música, uma música na época muito cantada. Por fim já estava ficando maçante já de tanto se ouvir a música do Zaqueu, né? O cidadão lá deve ter ganhado os seus, né? E ele ficou famoso com a música do Zaqueu. Muito, muito bem feita a música, muito bem entoada, né? Era realmente um cantor de primeira. Mas o Zaqueu realmente ele destaca mais do que pela música, né? O Zaqueu é um personagem aqui marcante também. O que aconteceu na vida dele, a experiência que ele teve, foi tão importante que Lucas registra, né, o fato, provavelmente sob a direção, alguma ajuda dos apóstolos, principalmente Pedro e outros que ele pesquisou. E antes da gente passar aqui a aplicação propriamente dita deste sermão, eu queria... Não sei se eu vou saber mexer nesse negócio aqui. Eu não estou acostumado com essas tecnologias. Né? Nem esse... vamos ver. Aqui não é. Aí, ó. Estou acostumado com isso. Muito bem. Antes da gente falar diretamente do Zaqueu, vamos relembrar aqui a Palestina. Né? O trajeto aí de Jesus até Jericó. Tá funcionando? Isso. Aperta onde? Ah, sim, no meio. Tá bom. Qualquer coisa eu aponto o dedo, não é mais fácil, né? Tá, beleza. Beleza, muito bem. Irmãos, o mapa de Israel, esse é o atual, né? Pouco modificado em relação ao antigo. Esse mapa, eu resolvi colocar para a gente ter uma ideia, porque a Bíblia fala que Jesus saiu de um lugar, foi para o outro, e veio para cá de novo, e foi para o sul, e foi para o norte. A gente não conhecendo a geografia do local, é ruim. Foi lá para onde ele foi. Quando eu li a Bíblia antigamente, naquelas versões antigas, não falava de côvados, para mim era uma leitura meio difícil, né? Porque, para começar, eu não sei o que é côvado, né? Se falasse centímetro, metro, né? Era melhor, porque é a linguagem nossa. Quilômetros. Para o americano são milhas, né? Jardas, que eu também não entendo nada. Só entendi um dia que uma milha é 1,6, né? Com 1 quilômetro, 600 metros. Aí já deu para entender. Então é importante a gente ver o mapa para se situar. Mas aqui acho que eu vou ter que fazer isso, ó. Jesus estava mais ou menos aqui, ó, na Galileia. Então ele queria chegar aqui, ó, em Jerusalém, certo? Ele veio mais ou menos beirando isso daqui, ó, o Rio Jordão. É chamado também de Vale do Jordão. Ele fez como uma curva para chegar aqui, ó. Não há uma explicação clara porque ele não veio reto. Talvez tenha muitas montanhas. Ele veio pelo vale. Essa região aqui hoje está assim porque é a tal da Cisjordânia e aqui a faixa de Gaza. Duas regiões quentes de tiro e bomba e guerra. A área dos palestinos, toda essa região aqui. Cisjordânia dá uma ideia que é uma região a oeste do Rio Jordão, por isso tem esse nome. E Jericó está mais ou menos aqui. Eu não achei um mapa que falava melhor, né, que mostrasse claramente, era muito pequena a letra. Mas fica mais ou menos aqui, 25 quilômetros de Jerusalém, beirando o Rio Jordão. Jesus veio por essa região, eu acredito porque é vale, né, região mais baixa. E nessa curva, ele chegou nessa cidade de Jericó. Pode acender a luz, não? A cidade de Jericó, ela é uma cidade que tem um significado, né? O significado de Jericó nas línguas antigas é perfumado. Ao mesmo tempo, a origem da palavra dá um sentido de lua. Também se encontra esse significado. Interessante que lá os arqueólogos descobriram nessas cidades, cavando e tudo, que ela era um local de adoração aos deuses lunares. Provavelmente pelos calendários que eles faziam antigamente, entendiam que os deuses lunares orientavam o caminhar da vida das pessoas. Uma outra curiosidade é que Jericó é uma cidade que foi fundada no ano 9000 a.C. É mais antiga que as cidades egípcias e da Mesopotâmia, onde é o Iraque hoje. Ainda não tinha escrita, ela foi fundada, ainda não tinha o conhecimento do metal, já ela tinha sido fundada. As armas e utensílios provavelmente eram de pedra polida,
Então, naquela ocasião, aquela cidade já era uma cidade renomada. E Jesus resolveu passar ali, lógico, não por ser uma cidade renomada, ele tinha um propósito em passar ali em Jericó. Por outro lado, né, é bom a gente lembrar que Jericó era uma cidade maldita. Quando ela foi conquistada, lá há um texto lá em Josué 6:26, que assim que ela foi conquistada, Josué proferiu uma maldição: maldito aquele que reconstruir Jericó. Às custas do filho mais velho vai colocar os alicerces, e às custas do filho mais novo vai colocar as portas da cidade. Muito tempo depois, mais ou menos aí uns 500, 600 anos, um tal de Riel, lá em 1 Reis 16:34, ele resolveu reconstruir a cidade de Jericó, nos tempos de Acabe. E ele reconstruiu, só que pagou 2 preços caríssimos, né? Quando ele colocou os fundamentos, o filho mais velho morreu. Quando ele colocou as portas, ou seja, a cidade construída, o filho mais novo morreu. Então era uma cidade que não inspirava boas lembranças. E tinha uma outra mais agravante, foi justamente em Jericó que Zedequias foi preso pelos babilônicos. E ele foi ali levado depois para a Síria, seus filhos mortos. Ao sair da cidade de Jerusalém, ele fugiu para o vale, 25 quilômetros mais ou menos. Ele fugiu ali tentando atravessar o Jordão, mas foi preso. E assim o desfecho daquele cerco de Jerusalém concretizou-se ali em Jericó, com a prisão do rei e o fim definitivo da dinastia davídica. Então não era uma cidade bem vista, né? Tanto é que até hoje, ali onde nós vimos aqui, ó, né, onde tem... Volta de novo. Oi, perdão, sou eu, né? Aí, perdão, irmãos. Ainda vou aprender isso aqui. Ó. Tanto é que isso aqui, ó, é tudo dos palestinos. Os israelenses só ficam nessa parte mais clara aqui, ó. E Jericó aqui nem tem, ou quase não tem, assentamento judaico lá. Eles brigam muito por Jerusalém. Aí tem assentamento, briga, tiro, né? Eles nem colocaram muito assentamento lá em Jericó. Por que será? Não era uma cidade bem vista, de jeito nenhum. O que eles estão fazendo agora é um muro. Daqui dá a volta, 700 quilômetros de muro, né? Vamos lá. Eita, foi. Muito bem. Dizendo isso, a gente passa agora para o Zaqueu, né? Vamos falar um pouco do Zaqueu. O nome de Zaqueu, por incrível que pareça, significa puro, inocente, né? 2 características que pelo texto que a gente lê e conhece, não tem nada. O significado de Zaqueu é esse: puro, inocente, né? Um homem bom, um homem honesto, seria pelo menos o seu nome. No entanto, nós sabemos que ele era corrupto, traidor do povo, aproveitador, né? Ele tirava vantagens das circunstâncias do seu tempo. Era um chefe de publicanos. O chefe de publicanos era uma pessoa que, além de cobrar impostos, ele tinha uma turma a seu serviço. Então ele poderia designar tantos cobradores de impostos subalternos e dizer para ele: ó, você vai essa rua é o carteiro, né? Essa rua aqui é sua, aquela rua ali é do fulano de tal, aquela lá é sua, e você cobra e depois traz para mim. Então ele era chefe dos publicanos por causa disso. Ele administrava um grupo de publicanos sob as suas ordens. Então ele era o chefe dos chefes. Eu lembrei aqui do Ali Babá e dos 40 ladrões, né? Ele era mais ou menos o Ali Babá. Ele era o chefe dessa turma aí que arrancava o dinheiro do povo sem dó nem piedade. E os irmãos sabem, né, que quando chegava para cobrar os impostos, a pessoa não tinha dinheiro, e em espécie, né? O que tinha de valor na casa, eles limpavam. Mês que vem de novo, se você não tiver o dinheiro, mesma coisa. Até a pessoa viver para pagar os impostos, muito mal para comer. Então ele era uma pessoa odiada por isso, que ele arrancava até o último centavo das pessoas o imposto, coisa que subia constantemente, aquele imposto, e deixava as pessoas do país dele, os
os compatriotas dele em grande apuro, em grande dificuldade financeira, e ele desfrutava de grandes benefícios, porque ele era chefe, ele tirava o dele, a porcentagem dele também era alta. Por isso que a Bíblia fala que ele era rico, lógico, né? Ele vivia a essência do capitalismo. O capitalismo é isso, poucos ganham muitos e muitos ganham muito pouco. Se tentar equilibrar isso, não vai ter capitalismo, vai virar socialismo, né? De qualquer maneira, irmãos, neste mundo que a gente vive, o ser humano nunca vai ter essa capacidade de pensar assim, vamos distribuir tudo para todo mundo. Sempre nós vamos querer levar vantagem, ainda mais aqui no país, no Brasil, sempre vamos querer ganhar alguma coisa em cima do outro, porque o amor a nós mesmos é muito grande. Nesse caso aqui, ele vivia realmente numa condição muito diferente do significado do nome dele. Se ele era inocente pelo nome e justo ou puro, aqui ele decreta que nos seus atos ele era totalmente oposto, era corrupto, ele era traidor do povo, ele se aproveitava da circunstância do seu tempo, da economia do seu tempo. Ele realmente vivia na sua riqueza, mas acima, né, ou em cima das dificuldades das pessoas. Podemos dizer que Zaqueu era um homem do seu tempo. Por que do seu tempo? Porque o Império Romano, ele era o grande sugador, né, de todo o mundo, pelo menos habitado ali na Europa Ocidental, parte da Ásia e da África. O Império Romano era um império estrangeiro que dominava regiões vastas, quase do tamanho do Brasil, e ele vivia às custas de sugar o melhor de cada região para abastecer Roma. Então era um império odiado por isso, porque era uma dominação estrangeira duríssima e que não perdoava ninguém. E Zaqueu, ele fazia parte desse grupo aí. Ele conseguiu arrumar um emprego no meio dessa corrupção, dessa exploração. Por isso que a Bíblia fala que ele era odiado. Quando chegou a hora de Jesus ir para lá, as pessoas acharam aquilo ali o fim, né? O fim de tudo, né? Um absurdo. Um homem que tinha esse procedimento, jamais na pessoa de Jesus iria passar uma noite, um dia ali, né? Ou se alimentar naquela casa, ainda mais no contexto judaico. Para fechar essa parte, para os irmãos terem uma ideia, no seu tempo, né, do Império Romano, existia lá o procônsul. Na Bíblia aparece essa palavra algumas vezes. O procônsul era, às vezes, um chefe político de uma determinada província, às vezes, por exemplo, desse tamanho todo, a província da Palestina, e ele tinha a tarefa de ficar um ano ali. Nesse um ano ele pensava, eu vou limpar os cofres públicos o quanto eu puder, porque ano que vem eu vou ser retirado daqui, vou ser mandado para outra jurisdição, talvez uma jurisdição pior em termos de finanças. Então, se aqui o dinheiro rola mais solto, e Jericó rolava dinheiro, que era uma cidade que era comercial devido ao Rio Jordão, eles arrancavam o que eles podiam, porque talvez no outro ano iriam para uma província pobre. Aí não dava para fazer o pé de meia, não tinha aposentadoria naquela época. Então eles viviam assim, olha, eu fico aqui um ano, roubo o suficiente, se o imperador me mandar lá para a Ásia, para outro lugar pior, eu vou amargar as vacas magras. Mas se ele me mandar no ano seguinte para uma província melhor, eu vou arrancar o couro do povo. E o povo se exploda, que isso não é problema meu. Então Zaqueu vivia no contexto do seu mundo, né? A gente falando aqui, tem uma semelhança com um certo país, né? Não sei aonde já ouvi falar, mas é mais ou menos assim, né? Um cargo diferenciado, mas na área política ou econômica, é sinônimo de enriquecimento rápido. E isso faz com que, né, nessa cadeia aí de maiores, menores ou piores, quem está lá no fim da linha sofre mais o impacto da corrupção. Bom, esse é o Zaqueu, o lado negro dele. Mas também teve uns pontos positivos que a gente destaca aqui. Por exemplo, ele manifestou 3 características positivas. O Zaqueu, ele manifestou ser curioso, porque ele ouviu que Jesus estava passando, e viu também que ele estava passando, estava vendo aquela multidão, e ele queria ver
com os olhos, naturalmente, quem era Jesus, e quem sabe, né? Tivesse uma sorte aí, poderia conversar com um homem famoso, que Jesus já estava no 3º ano dele, estava indo para Jerusalém, era a sua última Páscoa que ele estaria celebrando, e ele morreria dias depois. Então foi a última chance de Zaqueu. Talvez o seu emprego não deixou ele ter um contato mais próximo, já que ele está vindo em rota, né? Na nossa rota aqui de Galileia, Jericó, Jerusalém, é a chance que eu tenho de conhecê-lo, pelo menos ver quem é. Então ele se preparou, porque a curiosidade dele levou a pensar dessa maneira, e ele manifestou uma outra característica interessante: ele foi esforçado, porque ele venceu um primeiro obstáculo, que eu destaco aqui nessa mensagem, que era um obstáculo que tinha 2 vertentes. Ele era pequeno, ele era um cara de estatura pequena, e uma pessoa pequena já sofre muitas coisas nessa parte de ver, né, de se destacar no meio de outros, pelo menos pela sua estatura, e a multidão, né? Se já era pequeno, não dava para ver Jesus, imagine no meio de uma multidão. Então ele pensou, a curiosidade dele levou ele a pensar, a raciocinar e se esforçar. Vou subir numa árvore, né? Uma árvore que era muito comum no seu tempo, depois nós vamos dar uma olhada nessa árvore. E ali ele, através daquele ato de se esforçar e subir na árvore, ele dali daria para ver Jesus sem problema. Eu lembro quando alguns times do Rio de Janeiro iam jogar na minha cidade, e o cara não tinha dinheiro para pagar, o cara subia nos morros, que lá tem muito morro, né? E às vezes a gente via assim, o estádio lotado e o morro seguido lotado também, né? E às vezes tinha a impressão que tinha mais gente no morro do que dentro do estádio, né? Era a chance de ver jogadores da primeira divisão, né? Depois talvez só no outro ano, se o time se mantivesse. Zaqueu fez mais ou menos isso. Olha, acho que talvez seja a última vez que ele passe aqui, não tem mais tempo de vê-lo, é agora, vou subir nessa árvore. Então ele se mostrou também, na terceira característica, ele foi um cara ativo. Ele correu, ele se preparou a tempo, ele correu, subiu na árvore antes da multidão chegar, e dali ele esperou Jesus passar. Ele viu que ele viria naquela rota daquela árvore. Então essas características ajudaram muito Zaqueu no que aconteceu seguinte, que foi o encontro. Vamos ver se eu consigo aqui, ó. Aí. Bom, esse encontro entre Zaqueu e Jesus provocou reações marcantes na vida do pequeno Zaqueu. No versos 3 e 4, a gente leu, e aquilo que eu acabei de mencionar. Ele era um cara pequeno, sofria com a questão do tamanho, da altura, mas ele fez a parte dele, ele correu e procurou conhecer Jesus. Jesus, de certa maneira, provoca diversas reações nas pessoas. Às vezes ele provoca a ira. Tem gente que tem raiva de Jesus, eu já vi, trabalhei com uma pessoa que tinha raiva de Jesus. Ele tinha raiva, ele não gostava. Às vezes causa tristeza, e vai causar na volta de Jesus, quando Jesus aparecer de novo. Alegria, aconteceu com o Zaqueu, depois nós vamos chegar lá, causou interesse, e eu destaco aqui o interesse. Mas às vezes causa espanto, causa admiração, causa fé, incredulidade, e Paulo mesmo fala que causa escândalo, às vezes. E essas características aí negativas é a razão pela qual muitas pessoas adiam a decisão dele. Às vezes ele tem ira de Deus, de Jesus, às vezes ele não crê, às vezes ele se escandaliza porque Jesus ensina mudança de vida e o cara não quer mudar e causa um escândalo. As pessoas se espantam com as mensagens que ele traz na Bíblia e isso gera tristeza. Às vezes causa só admiração. Tem gente que admira Jesus, mas não passa disso. Só admiração, não passa disso. Então, o encontro entre Jesus e Zaqueu provocou principalmente a reação do interesse. Tanto é que ele foi curioso, ele se esforçou e ele correu até aquela árvore. Então, se não tivesse provocasse essa reação de interesse, ele teria ficado lá, cobrado imposto. Já que a multidão ia aumentar, tinha mais gente para ele cobrar imposto. Esse é o tal sicômoro, né?
Os irmãos podem ver que é uma árvore que tem galhos grossos e espaçados. Eu já subi em árvore, não sicômoro, né? Mas que eu gostava de subir em árvore que tinha galho assim. Dava para você se espalhar com os outros colegas magros da época, né? Hoje capaz de quebrar o galho se for fino. Eu gostava muito de árvore. Se eu conhecesse um sicômoro na minha época, eu vivia subindo nele. Então, podemos ver que ele subiu numa dessas partes aqui, ó, realmente dava para ver. Fica alto, né, o galho ali. Não é tão difícil, ó. Do chão até subir na primeira parte, dá para colocar o pé, não é difícil. Até para um baixinho dá para chegar lá. Esse é o sicômoro. E interessante, apagou aqui, ó. Ixi, foi lá na frente aí, tá vendo que beleza? Oh, maravilha. Socorro aí, Emerson. Aí. Próxima vez eu vou falar pro Emerson trocar para mim. Aí. Muito bem, mas antes de propor os planos na vida de Zaqueu, Zaqueu desenvolveu essa qualidade, o interesse. Né? Daí ele corria até a árvore. Se ele não tivesse interesse em conhecer melhor Jesus, ele teria ficado lá, talvez na sua barraca de cobrança de impostos. Ali gerava dinheiro, irmãos. Dinheiro move esse mundo, vamos falar a verdade. Amanhã eu estou pensando em amanhã levantar cedo, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que pagar as contas. E se der para sobrar um dinheiro, bom, dá para mim desfrutar. O dinheiro move esse mundo aqui. E nessa loucura de ganhar dinheiro, a gente esquece Deus. Às vezes até nós que já invocamos o nome do Senhor, já entregamos a vida a Ele, relegamos a nossa vida espiritual a um segundo plano, terceiro, talvez até mais para trás. O nosso esforço muitas vezes gira em torno de gerar dinheiro. A gente aplica todo o nosso potencial, sabedoria, habilidade, o que for, né, saúde mesmo, para conseguir o dinheiro. E às vezes não temos a mesma habilidade ou mesma vontade e interesse de aplicar todos esses recursos nossos para as coisas do Senhor, né? Para o uso de dons, por exemplo, que estamos estudando aí na escola bíblica, né? Não temos esse mesmo ímpeto. Eu lembro quando eu fui fazer o vestibular a primeira vez, o esforço que eu apliquei para poder passar, e deu certo. Depois eu pensei, eu estou fazendo isso com as coisas de Deus? Há esse mesmo desejo? E às vezes a gente vê que não tem. Então Zaqueu, ele se esforçava em ganhar o dinheiro, sem dúvida, tanto é que ele ficou rico. Rico às custas, né, dos outros. Provavelmente ouviu muitas palavras negativas, talvez ameaças, porque se for cobrar alguém, eu já cobrei pessoas quando eu trabalhava de office boy, era a pior coisa que tinha. Você recebia todo tipo de apelido, cara feia, né? E a gente não era bem visto, né? Apelido, então, eu recebi um monte. Imagine ali nesse caso, Zaqueu tinha que cobrar o imposto. E muitas vezes ele ia acompanhado de soldados romanos, não era louco, né? Ele não ia sem uma escolta. Também tinha isso. Se o cara encrencar, a guarda dele entraria em ação. Ó, bate no cara aí, se for necessário, arranca a vida dele. Então ele se esforçava ao máximo para ficar rico. Conseguiu. Mas quando chegou a vez dele conhecer a Cristo, a maior das riquezas, ele também se esforçou. Talvez você fale, não, mas subir na árvore não é tão difícil, né? Antecipar uma multidão, sem dúvida. Mas eu acredito que ele deixou aquele momento de ganhar dinheiro para ir atrás de um homem só para ver. Para uma pessoa que vive em torno do dinheiro, eu acho que isso já foi um grande esforço. E foi importantíssimo para a mudança da vida dele. Agora, o encontro com Jesus também propôs grandes planos na vida de Zaqueu. Eu coloquei aqui também grandes e maravilhosos planos. Aí eu lembrei desse texto, Jeremias 29, 11, 14. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Isso aí é aquela promessa lá do profeta ao povo de Israel. Eu tenho planos de fazê-los prosperar. E nessa ocasião, irmãos, o contexto de Jeremias 29, o povo ainda estava para ser
levado em cativeiro completamente. Um grupo já tinha ido, 2 grupos já tinham ido. Faltava os remanescentes, né, o que ficaram lá em Jerusalém. Mas mesmo assim, o mal chegando, Deus já tinha feito planos de bênção para aquele povo, planos de esperança. Outro texto, Jeremias 33:3, clama a mim e responderei, lhe direi coisas grandes ou grandiosas, insondáveis, que você não conhece. Mesmo contexto do 29. E Atos 8:5 vai falar que Filipe, indo para uma cidade, Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Então Deus sempre tem grandes propósitos e maravilhosos planos na vida do homem, principalmente daquele que o invoca de verdade. Para Zaqueu, que ele já sabia, né, o que ia acontecer, a sua passagem pelo Jordão não foi à toa, não foi só para facilitar, porque ali era um vale, lógico, isso aí ajudou. Mas também Jesus, no seu conhecimento, já na sua onisciência, né, nas suas características divinas, ele sabia que ele teria um encontro com o cobrador de impostos naquele dia. Então vamos nos dirigir para Jericó, porque tem um cidadão lá que eu tenho um grande propósito da vida dele. E assim aconteceu, porque Jesus sabia que ele ia fazer o que ele fez. Então, Jesus proporciona alegria na vida daquele que o invoca. Mesmo em meio a dificuldades e sofrimentos, ele provoca alegria. Esse texto de Atos, ele é posterior àquela perseguição que aconteceu em Jerusalém, depois da morte de Estevão. Foi uma morte terrível, né? Uma morte... foi uma tragédia ali, o homem morreu apedrejado. A igreja foi perseguida em Jerusalém. Só ficou o núcleo da igreja, que eram os apóstolos. Muitos outros tiveram que dar o pira ali da cidade de Jerusalém, devido à perseguição. Porém, alguns que se espalharam foram para Chipre, foram para Antioquia, e Filipe foi para Samaria. E lá ele pregou a palavra, e as pessoas se converteram. O mago lá, Simão, se converteu, milagres aconteceram, houve grande alegria naquela cidade. Olha só os propósitos de Deus, né? Depois de uma situação terrível como essa, o evangelho chegou ali, houve grande alegria. O evangelho chegou em Chipre, talvez tenha alcançado Barnabé, que era de lá. O evangelho chegou em Antioquia, depois aquela igreja se tornou agente missionária que comissionou Paulo e Barnabé para as viagens missionárias, né, e outros discípulos, e ali se tornou a igreja fora de Israel, como sendo o núcleo da evangelização dos gentios. Começou com um momento ruim, mas trouxe a alegria suprema. Olha só os propósitos de Deus, realmente são insondáveis, são grandiosos, nós não entendemos, mas eles são para um futuro melhor. Assim é Deus para conosco. No verso 7... diz que todo o povo viu isso, né? Jesus dizendo, eu vou para sua casa, vou passar lá esse dia, e começou a se queixar, né? Ele foi se hospedar na casa de um homem pecador. Os planos que Deus tem para nós, às vezes pode gerar inconformação e críticas daqueles que não entendem os propósitos de Deus. Foi o segundo obstáculo que Zaqueu enfrentou. O primeiro foi a estatura, foi a multidão, e aqui foi a zombaria ou a ira do povo. O povo já não gostava dele, e Jesus resolve para a casa desse cidadão aí. Quer dizer, os planos de Deus são estranhos. Tanta gente ali, talvez melhor do que Zaqueu, mais temente talvez, mas Jesus resolveu ir para a casa de um cara que extorquia o seu povo. E lembrando, né, que ele era conterrâneo de Jesus, porque eles eram judeus. Mas Jesus resolveu ir para lá, porque ele tinha grandes planos para a vida do pequeno Zaqueu, e também nos deixou uma grande lição, que nós devemos nos conformar e nos dobrar ante aos planos de Deus, que eles são sempre melhores. Nós é que não entendemos nada. Terceiro, né, esse encontro entre Jesus e Zaqueu gerou a transformação de fato em Zaqueu. 2 Coríntios 5,17 fala que
Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus realmente transforma, né? Zaqueu se rendeu a Jesus. É claro, pela leitura, pela simples leitura, houve uma conversão mesmo. Tanto é que o próprio Jesus confirmou isso, né? Ele se converteu mesmo. E qual foi a prova? O que nos dá essa prova de que ele se converteu? Ele reconheceu o seu erro. Aí no verso de número 8, o próprio Zaqueu, eu imagino, depois de um período de uma refeição, Jesus está no meio da refeição ensinando, pregando a mensagem, Zaqueu toma a palavra e fala: Senhor, olha Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. No Antigo Testamento, uma pessoa que roubava a outra, tinha que devolver o roubado e acrescentar 1/5, 20%. Aqui, Zaqueu vai além, né? Ele promete devolver o que ele extorquiu, e ainda ele fala 4 vezes mais. Ele foi mais rigoroso do que a própria lei do Antigo Testamento. Ele foi mais rigoroso com ele mesmo do que a lei orientava. A lei orientava que ele poderia entregar 1/5 a mais. Mas aqui ele entrega 4 vezes mais. Interessante que não foi Jesus que falou ao seu ex-ladrão, né? Você tem que acertar as contas aí com a galera. Você roubou, a sua ficha é negra, né? A sua contabilidade diante de Deus não está nem no vermelho mais, está no roxo. Ou está pior do que preto. Mas interessante que em nenhum momento a gente vê o registro dessa palavra aqui. O próprio Zaqueu toma a iniciativa. Olha, Senhor, eu preciso confessar realmente, dar a mão à palmatória, de que realmente eu fiz isso, fiz aquilo, roubei aqui, né, recebi dinheiro por fora, propina. Só estou falando, no futuro vai ter um país que vai fazer pior do que eu, mas olha, eu estou dando o primeiro passo. Mas eu estou me convertendo, eu vou devolver, eu reconheço mesmo que eu errei. Os irmãos que estão na classe aqui segundo período, com o pastor Dorival, estão lendo um livro, Rumo à Santidade. Irmãos, aquele livro, ele vai trabalhar isso. Nós temos que confessar o que nós falhamos, onde nós falhamos. Talvez realmente não dá para a gente abrir o verbo perto de irmãos, que os caras vão ficar com o cabelo arrepiado. Mas, diante de Deus, irmãos, é necessário dizer: Senhor, eu estou fazendo isso. Senhor, eu estou fazendo aquilo outro. Senhor, vou falar a verdade, isso aqui eu pensei, isso aqui eu deixei de fazer. Irmãos, ainda que venha gastar 1 hora relatando, que às vezes a nossa ficha está tão suja como o dito aqui, né? Irmãos, isso é libertador. Você reconhecer que realmente falhou. Falhar, irmãos, é humano, né? Já disse o ditado, todos nós erramos. O problema é quando nós achamos que o meu pecado não é tão ruim assim, do outro é. Às vezes é a mesma coisa, né? Que nem o servo incompassivo, né? Ele devia, acho que 100 denários, né? Não, devia 10 mil talentos. E outro devia a ele um valor irrisório. E ele pediu perdão, o rei perdoou. Mas quando tinha que ele perdoar o outro, que era um valor irrisório, ele não perdoou. Quer dizer, o erro era o mesmo, estavam devendo. A questão de valores, é lógico, que era o diferencial. Só que o pecado, o princípio era o mesmo. Eles estavam devendo naquele caso ali. Não tinham com o que pagar. Nesse caso aqui, Zaqueu falou: realmente eu sou ladrão. Eu sou desonesto na minha administração econômica. Nas minhas contas, eu subi na vida às custas da exploração alheia e fui além do comum, porque ele era muito rico. E ele mesmo deu a mão à palmatória e falou: eu vou também dar a metade dos meus bens aos pobres. Irmão, isso aqui é raro. Quem não acredita na Bíblia fala que isso é mentira. Isso aqui foi apenas uma retórica, né? Uma poesia, sei lá, algum relato fantasioso. Mas nós sabemos que não. O próprio Jesus, depois, né, que vai atestar o próximo ponto, né? Jesus atestou a salvação a Zaqueu, né? Ele concedeu e atestou, né? Depois nós vamos ver aqui esse versículo, eu passei de novo,
Queria voltar. Bom, de qualquer maneira, vou deixar quieto aí. De qualquer maneira, Jesus atestou que realmente Zaqueu se converteu, porque ele fala no verso 9, olha, hoje veio a salvação nesta casa. Esse hoje é hoje, não é hoje, né? É diferente de dizer assim, eu digo hoje que você foi salvo. Não, hoje, esse cara aqui está salvo. Hoje. E Jesus errava nas suas definições, irmãos. Eu já me enganei com muitas pessoas, que algumas eu cheguei até a batizar, e eu achava que o cara era crente. Ele me tapeou legal. Me tapear não é muito difícil, né? Não é muito difícil. Olha que eu trabalhei com cidadão sério. Eu falei, não vai me tapear não. Eu vou gastar tempo fazendo estudo. Muitas vezes antes de batizar eu tinha o hábito de falar assim, eu reunia com as pessoas e falar assim, você tem chance de pular fora agora, né? O culto é só amanhã para batizar. Se você quiser dar um tempo, fica à vontade. Eu era meio assim, meio radical. Mas se você quer batizar, então olha, tem convicção? Aí trabalhava com a pessoa, tinha. Mas mesmo assim ele me tapeava algumas vezes, meses depois o cara saía fora. Mas nesse caso aqui, Jesus estava dizendo, não, hoje realmente veio a salvação na vida de Zaqueu. E a entrega, irmãos, daquele dinheiro foi realmente uma prova grandiosa, porque uma pessoa corrupta devolver dinheiro de bom grado, eu nunca vi isso aqui. Vocês irmãos já viram, eu sou corrupto, agora eu vou devolver, vou puxar lá a minha conta. No Brasil é raro, eu acho que ninguém nunca viu aqui. Se viu, traz ele aqui na igreja para dar testemunho. Porque é raríssimo isso acontecer, irmãos. A justiça bate em cima do cara, rastreia os bens do cara, olha, você vai ter que devolver. O cara entra com o juiz, com o advogado, e fica aquela briga judicial. Por fim, a gente nem lembra mais o que o cara roubou, o que o cara não roubou, o que ele devolveu. Ele devolve, mas às vezes devolve uma porcentagem pequena, que nem aquele juiz nos anos 90, o Nicolau dos Santos Neves, né? Chamava ele de Lalau, porque ele roubava. Ele devolveu, eu lembro uma entrevista lá que ele devolveu uma notícia. Mas eu lembro que foi algo bem abaixo do que ele tinha roubado. Nem sei se ele devolveu aquilo, nem sei se ele está vivo. Mas um corrupto devolver o dinheiro que roubou, ainda colocar 4 vezes mais, além da lei, e pegar os bens, dividir a metade com as pessoas, era realmente um negócio divino. Extraordinário. Só o poder do Espírito Santo para fazer um negócio desse. E tanto é que Jesus falou, realmente hoje veio a salvação nesta casa. Esse baixinho aí, invocado, se converteu mesmo, né? E ele é filho de Abraão, porque se chamar alguém de filho de Abraão por Jesus, era alguém transformado, um homem de fé, um homem de vida com Deus. E para um recém-ladrão falar que ele é um filho de Abraão, eu não teria coragem de falar isso não. Mas Jesus é Deus, ele sabia o que estava falando. Realmente houve salvação na vida desse ex-ladrão. Agora não, agora é um cara honesto, agora é um cara sério. Jesus só faltou falar como os tabeliões, né? Quando você vai autenticar um documento lá, né? Uma xerox, ele coloca lá, o carimbo, reconheço o documento e dou fé, né? Aquilo basta para qualquer instituição que quer saber se aquela xerox é autêntica, né? Ou veio do documento autêntico, aquilo ali basta. O tabelião tem autoridade para falar, é verdade, eu vi, passou na minha mão, assinei e carimbei, é verdadeiro, pode aceitar. E pronto, acabou qualquer desconfiança. Agora, se não tiver o carimbo autenticado, não vai aceitar. A salvação de fato acontece, e João 1,12, que os irmãos conhecem de trás para frente, fala, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. A salvação Jesus concede. E eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Esse tem aí no grego, ele significa algo concedido de fato e que não é tirado. O grego e o hebraico, eles são idiomas que têm um vocabulário muito rico. E no nosso tem, quer dizer, eu tenho esse papel, amanhã eu posso jogar no fora, não tem mais, né? Eu tenho essa Bíblia, eu posso dar ela para alguém, nunca mais eu a vejo. Quer dizer, não quer dizer que eu tenha a posse dessa Bíblia, agora eu vou morrer com essa Bíblia. Não sei, talvez sim, talvez não. O ter ali significa algo, eu estou te dando, e eu não vou tirar, é seu.
porque o poder de Deus é suficiente para te dar e te segurar. Você não vai perder. Então a salvação é um ato realmente concedido e, no caso ali, atestado. E nada melhor que um ex-ladrão que realmente recebeu de Jesus, que esse homem realmente é salvo. Zaqueu também cumpriu o que Jesus falou lá em Mateus 6:24, que eu não tenho aí, mas eu vou ler para os irmãos. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, ou Mamon, né, que era o nome lá do Deus da riqueza. Zaqueu antes adorava Mamon, o dinheiro. Ele fazia de tudo para adorar e servir esse Deus. Se precisasse trair o seu povo, ele fazia e deitava na sua cama e dormia o sono dos justos, sem problema algum, para levantar no outro dia e roubar mais. É a adoração ao Deus Mamon, e deixava Deus de lado. Quando ele conheceu Jesus, ele destronou um, colocou o outro no lugar. Deus Mamon, ele chutou, tchau, foi. E agora Jesus é o Senhor. Tanto é, essa riqueza aqui distribuo, e essa aqui é para devolver para aqueles que eu roubei. Irmãos, Deus realmente age poderosamente na vida de qualquer pessoa que quer mudar de vida, desde que o homem queira, né? Aí, antes, né, de chegar na conclusão, eu dei um pulo, eu gostaria só de destacar o seguinte: para Deus, o estragado e aquele que ninguém quer, Deus quer. Repito, né? O estragado e aquele que ninguém quer, Deus quer e conserta, né? Agora, quem é esse estragado? É o corrupto? É o ladrão? Sem dúvida. É o imundo, aquele que se prostitui? Sem dúvida. Mas, em geral, todos aqueles que pecaram se encontram no grupo dos estragados. Aí o time aumenta, né? Porque quando eu lembro que eu já pequei aqui, já pequei ali, já fiz isso, fiz aquilo, deixei de fazer o certo, eu pequei, eu aumento esse grupo dos estragados que ninguém quer, mas Deus quer. E o que nós desprezamos e jogamos fora, Jesus ama e repara e faz uma outra pessoa. Exemplos: o ladrão na cruz cumpria aquele ditado popular: ladrão bom é ladrão morto, né? Ia morrer logo depois, morreu, né? Só que Jesus recuperou um ladrão que ia para o espaço, né? Ia para os quintos dos infernos, e Jesus resgatou ele na última hora. Aquilo foi fantástico também, aquele texto lá. Em cima da hora, Jesus ainda resgatou. Isso mostra o poder de Jesus até a última hora de uma pessoa. Por isso nós temos que falar do Evangelho até a última hora. Eu me lembro uma ocasião que fui chamado para, num domingo à tarde, ligaram para mim lá de São Paulo. O senhor é o pastor da igreja tal? Sim. O senhor é fulano de tal? Sou. Olha, eu sou a fulano de tal aqui de São Paulo, do bairro tal, que eu nem lembro mais. Eu tenho um primo aí que mora no bairro tal aí da sua cidade. A cidade era pequenininha, a cidade é um bairro só, né? O pessoal brincava. Então, ele está em câncer terminal, está assim, assim, assado, e eu queria tanto que ele conhecesse a palavra. Eu já falei de Cristo para ele, mas à distância, tudo. O senhor não poderia ir lá amanhã? Aí eu fiquei, né, eu pensei, câncer terminal deve ser uma coisa terrível, né? Eu, com coisa de medicina, eu corro, eu tenho medo, sei lá, gente doente, hospital, mas encaro quando precisa ir. Falei, não, beleza, eu vou. No outro dia, tá eu batendo lá, realmente, o estado daquela pessoa era Deus que capacita mesmo. E naquela ocasião, o homem estava tão ruim, irmãos, que ele nem falava mais, só gemia. Aí eu conversei com a mulher dele. Ele está entendendo? Ele entende o que a gente fala? Ah, entende, ele só não fala. Aí eu falei, então eu vou chegar pertinho do ouvido dele e vou falar: a senhora garante que ele escuta? Escuta. Só pode falar que ele vai ouvir. Cheguei perto dele ali, durante uns 15 minutos, falei de Jesus, li a Bíblia, falei da necessidade de nascer de novo, aceitar Cristo. E falei, olha, já que o senhor tem dificuldade de falar e eu ouvir, faça essa oração aí, no seu coração. Eu não estou ouvindo, mas Jesus está ouvindo. E foi embora. E orei a Deus falando: Senhor,
se realmente esse homem se converteu ao Senhor, livre ele desse sofrimento, que a coisa estava terrível. Naquela mesma semana, Deus, acho que eu entendo que Deus o recolheu, e para alívio dele, né? Então, na última hora, Deus também salvou aquele senhor, e eu acredito que ele está na presença de Deus. Ladrão na cruz foi salvo. Paulo apóstolo também foi salvo. Ninguém queria o Paulo, no caso, era o perseguidor, ninguém queria. O gadareno, menos ainda. Diz lá que ele era tão violento que as pessoas tentavam evitá-lo de todo jeito. E Jesus foi justamente até ele e o salvou. Zaqueu completa a lista daqueles indigentes ou daqueles que a gente evita. Deus ainda tem grandes propósitos na vida do ser humano. E na nossa conclusão, que eu já adiantei um slide, nós vimos o seguinte, que Jesus, realmente só Ele, de fato, né, Ele faz e acontece na vida do homem as seguintes atitudes, né? Ele provoca uma reação. Jesus provoca uma reação na sua vida, tomara que seja positiva. Ele propõe grandes coisas para você, eu não sei quais, Ele sabe. Creia que Ele propõe grandes coisas para você. Ele transforma a sua vida ainda mais se você quiser. Ele concede salvação a você, basta você desejar. E tem um convite na Bíblia. O Espírito e a noiva dizem, vem. Todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Apocalipse 22, 17. Finalzinho aí da Bíblia, há esse registro das próprias palavras de Jesus através de João. Então o convite é esse, venha. Não é? Basta você entregar a seu coração a Ele. Se Jesus foi realmente capaz de salvar um homem naquelas circunstâncias, talvez você viva até uma vida menos pecadora do que o Zaqueu. E se Jesus conseguiu transformar um cara naquelas condições, quanto mais poderá salvar a sua vida. Você que já é crente em Jesus, já fez a sua decisão há 10, 20 anos, 30 anos atrás, está meio devagar, não é? Precisa de uma injeção de ânimo, lembre-se disso. O encontro com Cristo, ele tem que despertar em nós uma renovação constante. Precisamos constantemente crer nos seus propósitos, né? Lembrar da transformação que Ele fez, na salvação que Ele nos deu, né? na mudança que Ele provoca realmente no coração daquele que entrega a vida a Ele. Agora, se o seu interesse por Cristo está abalado, a sua fé, a sua alegria, então é necessário que você reconheça hoje e fale, Senhor, eu estou confessando que eu estou meio devagar aqui, que eu tenho pecado aqui, que os meus pensamentos estão nisso, naquilo outro, e que eu quero a partir de hoje me consertar e voltar a ter aquela satisfação, aquela alegria que eu tive lá atrás, chamado, né, primeiro amor, que não deveria nem existir esse nome, né? Ou seja, o amor por Cristo deveria ser o mesmo. Nós é que deixamos com que o Deus, dinheiro e as coisas dessa vida falem mais alto do que o próprio Jesus. E lembremos da experiência de Zaqueu. Ele largou o Deus dinheiro pelo Deus Jesus Cristo. E o versículo 6, eu termino citando ele. E ele desceu rapidamente e recebeu Jesus com alegria. Que você possa também fazer isso, crentes ou não crentes, ter em Jesus a grande motivação da vida. Amém? Vamos orar. Glórias a Ti, Senhor e Pai, pela salvação em Jesus Cristo, ó Deus. Pelo que o Senhor faz na vida do ser humano ainda hoje. O Senhor fez na vida de Zaqueu, ó Pai, uma pessoa que ninguém dava nada por ele, ó Deus, já o considerava uma pessoa totalmente destituída da ação do Senhor na sua vida, porque ele tinha uma vida de pecados, e pecados, podemos dizer, gritantes, ó Deus, profundos.
Mas ele precisava realmente de um encontro com Cristo. E o Senhor concedeu esse encontro com aquele homem. E ele realmente demonstrou onde o coração dele queria estar. E o Senhor o salvou. Ó Deus, que o Senhor trabalhe aqui nesta noite também na vida dos teus servos, ó Pai, na vida de crentes e não crentes. Se há pessoas aqui, ó Pai, que não tomaram a decisão, que possam, ó Pai, ser impactadas com essa palavra, que a reação deles para com o Senhor seja de interesse, seja de busca, de desejo de te conhecer, ó Deus. No coração dos teus servos, ó Pai, que já fizeram a sua decisão, que também o Senhor provoque uma reação de mudança, de arrependimento, de confissão de pecados e de reconsagração de vidas, para que realmente haja, ó Deus, uma mudança contínua na vida do teu povo, haja um despertamento na vida dessa igreja, haja um envolvimento, ó Pai, do seu povo com a tua obra, haja, ó Pai, o uso dos dons que o Senhor concede àqueles que creem. Ó Deus, onde o Senhor está, realmente o mal tem que sair, onde o Senhor está, realmente a alegria, a mudança, e que o Senhor faça, ó Pai, esta obra aqui na vida de todos que estão ao alcance desta voz. No nome de Jesus, nosso Salvador, nós oramos. Amém, Pai. Amém. Quanto aos avisos que vai ser projetado, né?